Caros amigos e amigas, estamos de volta em mais um vídeo do Claridades Evangélicas. Claridades Evangélicas, que é um bloco do canal Raciocínios Espíritas. No vídeo de hoje, iremos narrar uma história muito curiosa, até engraçada, que é escrita pelo médium Chico Xavier, por psicografia, através do espírito Hilário Silva. Diz Hilário Silva, escrevendo por meio do médium Chico Xavier, que houve um grande orador, palestrante espírita de São Paulo, chamado João Marques, que fazia palestras bastante inspirada. O seu discurso era quase sempre amparado pelo alto. E em determinado momento da sua vida e da sua saga, houve um episódio muito curioso e especial na vida de João Marques, quando ele, inspirado pela palavra, falava sobre tolerância, sobre compreensão, fazendo apontamentos muito bem justos e ajuizados e muito bem fundamentados com a doutrina espírita, em reflexões bastante felizes acerca do postulado kardeciano, do postulado espírita, e conectando com o Evangelho de Jesus, fazendo, portanto, o público pensar realmente, refletir a respeito da necessidade de tolerância. Quando então, no meio da palestra, enquanto ele falava, pousou sobre ele uma borboleta. E ele simplesmente parou o discurso, parou de falar e ficou um tanto exasperado tentando pegá-la. Entrou claramente em uma tensão, tentando de alguma forma agitar e retirar aquele ser. Ele havia perdido completamente a concentração para tentar afugentar a pobre da borboleta, e depois que conseguiu, sorriu para o público e continuou o seu discurso, deu prosseguimento. Quando acabou, ele tinha reunião mediúnica naquele mesmo dia, e estando no grupo mediúnico do qual ele já fazia parte há muitos anos, ele, naquela oportunidade, o médium em transe, recebeu a visita do amigo espiritual, do benfeitor responsável pela reunião, que deu algumas instruções, algumas informações, orientou o grupo. E aí João Marques, então, volta-se para o amigo espiritual e pergunta qual era a impressão que o amigo espiritual tinha do trabalho que ele havia realizado, da palestra que ele havia feito. E o espírito amigo sorriu e disse que a sua mensagem foi fundamentada, foi bem colocada, que ele foi amparado pelo mundo espiritual e a sua palavra alcançou realmente corações, fez o público refletir, e que estava bastante correta, bastante coerente a sua palavra, e também tinha sentimento a sua palavra, e que ele tinha feito um bom trabalho, um trabalho realmente feliz. E aí João Marques volta-se para o benfeitor espiritual. Os benfeitores espirituais, parênteses, são muito econômicos em elogiar as nossas atividades. Até porque nós temos a tendência de transferir tanto as culpas quanto as necessidades nossas para os benfeitores espirituais ou para os espíritos de maneira geral, nem que seja por os obsessores. Então os bons espíritos têm muito cuidado em nos induzir ou de alguma forma nos aconselhar diretamente a algo ou elogiar, para que a gente depois não responsabilize eles por questões que são nossas, Mas vale a pena também, como irmãos mais velhos, eles nos incentivarem. João Marques pergunta: mas o senhor não tem nenhum feedback para me dar? Alguma coisa para me chamar a atenção? Eu gostaria de ouvir também um retorno no sentido do que eu posso melhorar, para que eu possa falar cada vez melhor e cada vez mais à disposição do mundo espiritual. O benfeitor espiritual então sorriu e disse: olha, João Marques, nós não iríamos fazer nenhuma observação a esse respeito, mas já que o amigo pede, insiste para que a gente faça algum tipo de observação ou de consideração ou de chamada de atenção para algum ponto a fim de que o irmão possa melhorar, o amigo falava sobre tolerância, sobre suportar as provas difíceis, sobre ter a resistência interior a fim de compreender as dificuldades da vida como móveis de ascensão e de crescimento. Eu pergunto ao amigo se, por acaso, a gente não consegue tolerar o beijo de uma borboleta na nossa face, como é que a gente vai conseguir aguentar as pedradas da vida por aí? E a reunião mediúnica foi encerrada a partir de então.